Olá, querido amigo, tudo bem? Seja bem-vindo ao nosso canal. Deus seja louvado por tua e minha presença. Nós estamos finalizando o livro de Atos. São 28 capítulos maravilhosos para a nossa reflexão. No capítulo 28, fala que o apóstolo Paulo, depois do navio que ele estava preso, se despedaçou e quebrou, eles conseguiram se salvar e foram para uma ilha chamada Malta. Lá ele diz que eles foram tratados de maneira maravilhosa, uma grande humanidade, né, pelos bárbaros, né? As nações que não faziam parte de Roma eram bárbaros, né? Aquela tribo ali de gente que não é gente, vamos dizer, é bárbaro. Mas eles trataram muito bem. E eles foram ali para a fogueira, se aqueceram. Caiu uma chuva de inverno, frio. E eles estavam naquele momento ali próximo da fogueira. O apóstolo Paulo, ele se hospedou na casa de um homem chamado Públio. Tratou muito bem. E a história nos relata que seu pai estava ardendo de febre porque estava com disenteria, estava com problema intestinal, uma infecção intestinal. E o apóstolo Paulo colocou as mãos e foi curado naquele exato momento. E muitas outras pessoas foram ali e foram curadas. Depois de 3 meses, eles embarcaram no outro navio e foram embora. Foram passar em Siracusa, nessa cidade geralmente aparece nas histórias. E aqui fala o relato de todos os lugares que eles passaram até chegar em Roma. Então o apóstolo Paulo ficou lá em Roma de maneira tranquila. Ele foi ficado numa casa, onde ele ficava com um soldado vigiando ele, né? Tranquilamente. E ele foi chamado para ouvir o que estava acontecendo com os judeus que não sabiam o que estava acontecendo. Vocês sabiam, caros irmãos, que o apóstolo Paulo estava sendo acusado pelos judeus lá em Jerusalém, mas os judeus que estavam lá em Roma não sabiam de nada? E foram ouvir o que o apóstolo Paulo estava falando ali. Paulo pregou em Roma, ele expôs, né? E muitos creram e outros não creram, ficaram impressionados, outros ficaram incrédulos, né? Muita discordância entre eles. Olha o que diz assim: 2 anos permaneceu Paulo na sua própria casa que alugara, onde recebia todos que procuravam, pregando o reino de Deus, com toda intrepidez, sem impedimento algum, ensinava as coisas referentes ao Senhor Jesus Cristo. E aqui se encerra o livro dos Atos. Eu não sei dizer para você nesse exato momento, por enquanto, o que aconteceu se o apóstolo Paulo gera um conflito ali, depois ele é julgado e é morto. Não sabemos exatamente, mas é importante nós estudarmos o livro de Romanos agora. Interessante, a carta continua. Ele lá em Roma desenvolve, né, os seus talentos, ele vai para longe dos romanos e ele começa a mandar uma carta especial para essa nação ali, composta de pessoas extremamente religiosas e pessoas gentios que estão no meio agora da religião, né? Então, que ao estudarmos esse conteúdo possamos refletir, analisar a coragem do discípulo, a intrepidez do apóstolo Paulo, a inteligência que ele tem, uma pessoa preparada, e possamos extrair de maneira bem simples, singela, sem rodeio, sem teologia, sobre o que Deus quer nos ensinar da palavra. Toda uma pessoa sem nem muito conhecimento pode aprender. Então é esse conteúdo que nós possamos aprender. Espero que vocês gostem. Que Deus nos abençoe e nos guarde. Que nós possamos gradativamente crescer na graça de Cristo. Possamos ser semelhantes a Jesus Cristo, ao qual nós seguimos. Não ficar só no papel de discurso que eu sou crente, mas viver como Cristo viveu de fato. Ajudando o semelhante, na dificuldade, na pobreza. Viver uma vida singela, com toda piedade e respeito. Esse foi o resumo desse conteúdo. Que Deus nos abençoe e nos guarde. E nós possamos ter um dia, uma noite, na companhia de Jesus e seus anjos. Um forte abraço, meu amigo. E que Deus continue guiando a nossa vida aonde quer que nós estejamos. Que as nossas mãos estejam cheias de bênçãos para nutrir pessoas que não têm. E que Jesus nos dê a força e o poder para vencer a dificuldade da nossa vida. Muito obrigado e que Deus nos abençoe. Até a próxima.